Vamos lá. Bom dia, quarto ano. Na nossa aula de hoje nós vamos estudar, tá? Aula de ciências, data de hoje, as páginas. Nós vamos estudar sobre o cerrado e a caatinga, tá? Vamos estudar primeiro sobre o cerrado. O que é isso? Lembram que a gente está estudando sobre os biomas brasileiros? Nas aulas anteriores nós estudamos sobre a floresta amazônica, foi o primeiro bioma que a gente estudou. A gente estudou sobre a Mata Atlântica, né? Foi a outra floresta que nós estudamos, também outro bioma. E hoje nós vamos estudar sobre o cerrado, tá? No Brasil, por ser muito grande, né? Pelo país ser muito grande, no Brasil não há só um tipo de bioma, né? Nós vimos já a Mata Atlântica, a floresta amazônica. Hoje nós vamos ver o cerrado e a caatinga. E aí nós vamos ver que cada bioma desse tem um tipo de vegetação específico, tem um tipo de animal específico, tá? Nenhum bioma é igual ao outro, tá certo? Então vamos ficar atentos, né? Vamos tentar relembrar também a floresta amazônica, como era o bioma, como era a vegetação, como eram as plantas, como é, né, na verdade, as plantas desse bioma. Na floresta amazônica, como é? Mesmo a Mata Atlântica e a floresta amazônica tendo muitas coisas semelhantes, são biomas diferentes, tá certo? E o cerrado vocês vão ver que é bem mais diferente. A caatinga, então, nem se fala, né? Na diferença, tá certo? Vamos lá, página 54, pessoal. 56, desculpa. Vamos começar. Peguem o livro de vocês e acompanhem a leitura, tá? O cerrado está localizado no Brasil central e ocupa cerca de 22% do território brasileiro. Vamos lá, o que seria o Brasil central? Vou tentar desenhar aqui o mapa do Brasil. O cerrado estaria mais ou menos nessa região aqui, ó, no centro do Brasil, tá certo? Então, ele ocupa 22% do território brasileiro. Compõe junto com a caatinga as chamadas savanas brasileiras. Na parte amarelinha aqui tem a explicação do que é savana, essa palavra diferente, né, que a gente não conhece, não tem tanto contato. Savana é a região plana, coberta por uma vegetação de arbustos, gramíneas e árvores de pequeno porte, tá? Então, savana é esse tipo de vegetação. O cerrado e a caatinga têm essa vegetação parecida com a savana. A savana não é uma vegetação do Brasil, é uma vegetação dos países lá de fora, da Europa, tá certo? É uma vegetação mais puxando para a questão do deserto, porque já são vegetações bem pequenas. Do mesmo jeito, o cerrado e a caatinga. No cerrado e na caatinga nós não temos árvores enormes, não. Nós temos uma vegetação bem pequena, bem rasteira, tá certo? E arbustos, né? Árvores de pequeno porte e gramíneas, né? Nós temos uma vegetação bem pequenininha mesmo. Já nas matas, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, nós temos uma vegetação fechada, né? De árvores enormes, né? De uma riqueza maior de água também, tá certo? Já no Cerrado e na Caatinga nós temos uma vegetação um pouco mais seca, com pouca água, tá certo? Engana-se quem acha que esse bioma é pobre em número de espécies, tá? O cerrado brasileiro é considerado a savana com maior diversidade do mundo, né? Então, o cerrado brasileiro, ele tem uma biodiversidade, ele tem a maior biodiversidade do mundo, pessoal. O que quer dizer isso? Né? Que há mais de 11 mil espécies, olha só, 11 mil espécies de plantas e milhares de espécies de animais, além de um grande número de espécies exclusivas desse bioma, que só tem no Cerrado. Tem animais e plantas que só existem no Cerrado brasileiro, não tem em outro lugar do mundo. Tá? Então isso é uma riqueza sem tamanho. Você aqui no Brasil ter uma espécie de planta, uma espécie de animal que não tem em outro lugar. Só que aí falta um cuidado, né? Que a gente precisa ter, muitas vezes a gente não tem. Ainda na página 56 nós temos a paisagem do Cerrado em São Roque de Minas, em Minas Gerais, ó, 2017. Percebam como é a vegetação, é bem baixinha mesmo, com apenas algumas árvores, mas também de pequeno porte. Aqui nós temos uma sempre-viva ou chuveirinho, planta muito utilizada pela população nativa
para trabalhos de artesanato, tá? Então aqui é uma planta do cerrado. E também nós temos as palmeiras da espécie buriti. Crescem geralmente em locais próximos a corpos de água, tá? Então nós temos a palmeira também típica do cerrado. Vamos para os animais. Quais são os animais do cerrado? O lobo-guará, a arara vermelha e a ema são os animais típicos do cerrado, tá certo? Vocês não vão encontrar a ema na floresta amazônica. Não, ela é do cerrado, tá certo? Na época das chuvas, o cerrado se cobre de pequenas e delicadas flores, de muitas cores. O clima é seco de abril a setembro. Olha só, de abril a setembro o clima é seco. As chuvas são moderadas nos demais meses com temperaturas elevadas, tá? Então, nos outros meses existe chuva, porém é moderado, não é aquela chuva em abundância, certo? Na época das secas, é comum a ocorrência de queimadas, muitas vezes de forma natural, por meio de raios. No entanto, a maioria das queimadas atualmente é provocada pelo ser humano, e muitas fogem do controle, prejudicando tanto a fauna como a flora, ameaçando o bioma. Essas queimadas que devastam, né, o cerrado. Algumas espécies de plantas são utilizadas na produção de cortiça, óleos, fibras na culinária e como medicamentos por muitas populações locais. Apesar de sua importância ambiental e social, depois da Mata Atlântica, o cerrado é o bioma que sofreu mais alteração com as ocupações humanas e o que possui menor porcentagem de área sob proteção. Então, depois da floresta amazônica, não, da Mata Atlântica, o cerrado é um dos biomas que mais sofreram alteração e ocupação humana, né? A destruição de verdade, né? E ela tem a menor porcentagem de áreas protegidas. O que são essas áreas protegidas? O governo determina uma lei e diz, não, ó, nessa área aqui ninguém pode derrubar, ninguém pode ocupar, ninguém pode plantar. Essa área é de preservação, não se pode tocar, tá? Então o cerrado não tem tanta esse cuidado, né? Não se tem tanta área protegida da devastação do homem e da ambição também. Entenderam? Entenderam? Gostaram do cerrado? Estão percebendo a diferença do cerrado para a floresta amazônica e para a Mata Atlântica? Se não estão percebendo, voltem também nas imagens que vocês vão conseguir visualizar, né? Da floresta amazônica e da Mata Atlântica e agora o cerrado. Observem as imagens que vocês vão perceber bem a diferença de um para o outro. Vamos agora para a caatinga, pessoal. Página 59. Apesar de ser o único bioma exclusivo do Brasil, a caatinga só existe no Brasil. Caatinga, tá? Não é caatinga de fedor, não. É caatinga, que é um tipo de vegetação própria do Brasil. Só existe aqui. A caatinga talvez seja o menos conhecido pelos brasileiros e por isso pouco valorizado. Ela cobre cerca de 11% do território nacional e, ao contrário do que se pode aparentar, apresenta grande quantidade de espécies animais e vegetais, como pode ser observado nas imagens desta página e da página seguinte. Na seca, a paisagem da caatinga, com árvores baixas, retorcidas e caules espinhosos, é cinza claro, tá? Na época da seca. E na época das chuvas, torna-se verdejante, com plantas que brotam, bromélias, palmeiras, cactos e plantas frutíferas e medicinais que são encontradas nesse bioma, tá? Nós temos o cacto, que também vocês conhecem, aí na região de vocês tem esse cacto, tá? Tem a orquídea, tem o bando de saguins, que a gente também vê por aí, né? E tem a coruja do mato, tá certo, pessoal? Só falando um pouco sobre essa coloração cinza claro. Nossa região aqui não pega bem a caatinga, né? Porém, tem algumas semelhanças. Não sei se vocês percebem que na época do verão, né, na época que não tem chuva, os matos ficam todos secos. Parece que tá tudo morto, não é isso? Mas quando vem uma chuvinha, basta uma chuvinha para começar tudo a ficar verdinho, tá? Aquela planta que tava morta ali, parece que ela ganhou vida do nada, assim, né? Apenas com as gotinhas de água, né? Isso é o que acontece também na caatinga. No verão parece que tá tudo morto, chega a dar uma tristeza, né? Tudo seco, mas quando vem o inverno, quando vem a chuva, tudo se renova, tudo fica
com mais vida, não é isso? Vamos lá. As chuvas ocorrem durante só um minuto. As chuvas ocorrem durante 3 a 4 meses do ano. O período de chuva é chamado inverno. Em algumas regiões da Caatinga, a seca pode durar até mais de um ano, com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar, fazendo o solo secar e rachar, tornando difícil a vida das populações que ali vivem, tá? Então, tem regiões realmente que passam 1 ano, 2 anos, muitos anos sem chover, tá? Isso é próprio da Caatinga, né? Claro, isso faz sofrer, as pessoas sofrem muito, porque também não tem para onde ir, tem que tentar sobreviver nessas condições, não é isso? Povos e comunidades tradicionais, como os quilombolas e os indígenas, apresentam grande riqueza cultural que se formou também a partir das condições áridas da Caatinga. Apenas cerca de 8,4% da Caatinga está protegida, e dados mais recentes indicam que mais de 40% do bioma já foram desmatados. Olha só. Então, né, o homem, ele, com a ambição dele, né, vai desmatando, não pensa no que está fazendo, né, e quem sofre no futuro é nós mesmos, né? Esse calor, esse frio demais, né? É resultado do desequilíbrio da natureza, de tanto desmatamento, de tanta agressão que o homem faz à natureza. Certo? Vamos para a página 61, que é a página da atividade, tá certo? Tem 2 questõezinhas aí que eu vou pedir para vocês responderem. Copiar e responder. Não precisa desenhar essas árvores, não. Só copiem a questão 1, copia a letra A, a letra B e a questão 2, tá certo? No cerrado, há árvores pequenas, de tronco retorcido e casca grossa, formada por uma camada de cortiça. No cerrado, há árvores pequenas, de tronco retorcido e casca grossa, no cerrado, tá? Formando uma camada de cortiça. São as cortiças, são as corticeiras. Outras árvores têm raízes que chegam a 15 metros de profundidade, bem profundo, né? Aí nós temos a corticeira e nós temos o barbatimão, árvore de pequeno porte, mas de raízes profundas. Ela é pequenininha, mas a raiz é enorme, né? Na sua opinião, há alguma vantagem para as árvores terem cortiça no tronco? Por que as árvores elas têm essa cortiça no tronco? O que seria essa cortiça? O tronco retorcido e a casca grossa no tronco, né? No caule, como a gente pode dizer, né? Por que tem vantagem elas terem essa cortiça no tronco? O que vocês acham? Serve de alguma coisa? Por que elas têm? Tentem imaginar aí, dê a opinião de vocês. É a opinião, tá? B. E há alguma vantagem para as árvores terem raízes profundas? O que vocês acham? Por que as árvores vão ter raízes profundas aí no cerrado? O que elas buscam na raiz? O que a planta ela consegue captar com a raiz, né? E por que ela tem essa raiz tão profunda? 2. Na língua dos povos indígenas tupi, a palavra caatinga quer dizer mata branca. Ca, mata, e tinga, branca. Por que os indígenas deram esse nome ao bioma, para o bioma caatinga? Por que deram esse nome, caatinga, com esse significado, mata branca? Lembram que eu falei que no verão, né, no período mais seco, a mata, né, da caatinga fica cinza? Lembram? Que é o período que não tem chuva, né, que parece que está tudo sem vida, né? Agora você vai tentar dizer por que os indígenas deram esse nome para esse bioma, né? Eles observaram isso, como era que a caatinga ficava num período, depois ficava no outro, e por que eles deram esse nome? Mata branca, né? Tem a ver com a cor que ela fica no período do verão? Tem a ver. E aí vocês tentem colocar aí a opinião de vocês, tá certo?